pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar tentando ensinar vocês a fazer esse sapatinho. Ele tem um tamanho de 9 centímetros, aproximadamente para bebês de 1 a 3 meses, tá bom? Aqui eu fiz um lacinho com nó, né? No decorrer do vídeo eu vou estar mostrando passo a passo, tudo certinho. Aqui eu também fiz essa tirazinha aqui para colocar no calcanhar, mas se a mãe não quiser, também pode estar tirando e deixando só o sapatinho embaixo. Coloquei aqui no velcro, tá bom? E agora eu vou estar mostrando pra vocês como é os materiais. Então, pra começar, eu vou precisar de 2 solinhas, tá? Na cor de sua preferência, eu vou estar usando essas duas cores aqui. Essa cor mais clara aqui se chama Cupido, é a 3128 da Charme. E essa mais escura aqui é a cor Camafeu 3201, tá bom? Vocês sabem que a Charme tem a Tex de 378, tá? Então, se vocês aí acharem muito grossa, podem estar fazendo com a Tex de sua preferência, tá bom? Eu também vou estar utilizando cola jeans, cola de silicone, tá bom? Vou estar utilizando agulha 1,75, agulha número 2, agulha de tapeçaria para fazer os arremates, tesoura e um pedaço de velcro. Aqui eu ainda não cortei ele para deixar desse tamanho, tá? Vou passar a medida aqui para vocês. Fica aqui com aproximadamente 2 centímetros, tá vendo? Quase 2 centímetros de comprimento e 1 centímetro aqui, ó, tá vendo? 1 centímetro de largura. Então, para começar, eu vou começar com a agulha 1,75. O restante dos materiais de reserva para você usar depois. E vou começar a trabalhar com a solinha mais clara, tá? Você faz aí da cor de sua preferência. Eu vou trabalhar em ponto alto relevo. Aqui é o crochê do lado certo e esse aqui é o crochê do lado avesso. Essa parte vai ficar para baixo porque vai vir a outra solinha depois, então vai juntar, vai ficar tudo certinho, tá? Toda essa primeira volta vai ser em ponto alto relevo. Eu entro aqui, ó, essa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês é a carreira de ponto baixo, tá vendo? E vai ser nela que eu vou estar entrando aqui, ó. Vou passar para baixo e vou vir no ponto do lado, ó. E vou entrar, vou subir. Agora eu pego aqui, ó, a laçadinha, né, o meu fio e passo aqui para o outro lado, ó. Vou ficar assim. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. 3 correntinhas feitas, eu largo aqui rapidinho e venho aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou pegar essa sobra desse fio e vou puxar aqui para baixo, porque depois eu já posso fazer meu remate aqui, esconder aqui, depois vai vir a outra solinha e vai estar tudo certo. Agora eu vou seguir trabalhando assim. Dou minha laçada e venho aqui no próximo ponto. Eu entro aqui embaixo, venho para o lado, sobe aqui, ó, no próximo ponto e puxo a linha. E vou fazer o meu ponto alto. Dou minha laçada, venho no ponto, desce, vai pro ponto do lado, sobe, puxa e faz o ponto alto. Esse aqui é o ponto alto relevo. Vai ser dessa forma que eu vou trabalhar por toda a base da solinha, vai ter que ser trabalhado um ponto alto relevo. Só que vocês não podem apertar. Se vocês apertarem muito, ela vai ficar toda enrugada, toda fechada. O ponto vai ficar todo fechado, vai ficar parecendo um barquinho. Então, não aperte muito o ponto, principalmente nessa parte aqui, ó, que você vai entrar aqui no ponto e vai vir para o outro. Nessa hora, você vai sentir uma pressão que você vai ter que fazer força para ir e puxar a linha. Nessa hora, tem que fazer um pouquinho de força. Então, é nessa hora que vai apertar o ponto. Então, tomem cuidado, façam devagar, com a mão leve e não aperte o ponto, tá bom? Prontinho.
Já fiz aqui toda a minha volta de ponto alto relevo por toda a base da solinha. Agora, eu fiquei aqui, ó, com as 3 correntinhas, que foi a primeira que fiz. E aqui tem um espaçozinho vago, ó. Aqui é meu último ponto e ainda tem esse espaço vago. Aqui nesse espaço vago, vocês vão ver que se eu for tentar fechar aqui, vai ficar um buraco, tá vendo, ó? Vai ficar esse buraco aqui, ó. Então, aqui eu também vou fazer um ponto alto relevo e vai ser o último ponto. Esse aqui é um pouco mais complicadinho de fazer, porque já tem um ponto aqui na frente, né? Então, puxa devagarzinho, passa aqui para o outro lado, ajusta o ponto e faz o ponto alto. Agora, eu vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vou subir 3 correntinhas novamente. Essas 3 correntinhas, ela equivale a um ponto alto, tá bom? Agora, eu vou seguir trabalhando aqui, ó, um ponto alto para cada ponto da carreira de base por toda a volta da solinha. Terminei a minha segunda volta de ponto alto. Agora, eu fiz as minhas marcações aqui. Daqui dessa primeira marcação até essa aqui, eu tenho 24 pontos. Daqui até aqui eu tenho 12, daqui pra cá eu tenho mais 12. Então, eu fico com um total de 24 pontos, tá bom? Vai ser onde eu vou fazer as minhas diminuições. Agora, eu vou vir aqui, vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou trabalhar até um ponto antes da marcação em pontos altos. Fiz aqui meus pontos altos até um ponto antes da minha marcação. Minha marcação aqui, meu ponto alto eu finalizei aqui. Agora, eu vou começar a fazer as diminuições. Vão ser um total de 12 diminuições. Eu vou pegar da minha laçada, vou entrar no ponto. Vou ficar como se fosse fazer um ponto alto, mas eu vou fazer só metade dele. Vou pegar a laçada novamente, vou ir no próximo ponto e vou fazer metade de um ponto alto e tirar os 3 de uma vez. E vou seguir assim, trabalhando por 12 pontos. Já fiz o primeiro, estou indo aqui para o segundo. Venho aqui para o terceiro. É importante que quando finaliza uma diminuição, dá essa puxadinha aqui, ó. Finalizou, dá uma puxadinha, para ajustar o ponto. Então, eu vou trabalhar diminuição até lá na minha outra marcação, tá? Que vai ficar no total de 12 diminuições, dividindo 6 para cada lado. Já estou aqui na minha última diminuição. Ela dá certinho, termina na minha outra marcação. E a partir daqui, eu vou seguir trabalhando em pontos altos até finalizar essa carreira aqui, tá bom? E aí, você vem em conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Tá certinho, diminuição é de uma marcação aqui a outra. Finalizei aqui a minha terceira carreira em pontos altos e a primeira carreira de diminuição. O sapatinho, ele fica assim, um pouco amassado, um pouco sem estrutura, mas é só até finalizar a base dele e colocar a segunda solinha, que quando colocar a segunda solinha e fizer o acabamento, ele fica ótimo, tá bom? Eu vou tentar explicar uma coisinha pra vocês aqui, que eu acabei não prestando atenção. Se vocês forem ver, aqui é o meio do meu ponto, é o meio do meu sapatinho, tá vendo aqui? Esse ponto aqui, né? E eu acabei pegando 2 pontos antes do meio. O meio é aqui e eu peguei 2 pontos antes, certo? Então, para vocês que estão fazendo aí, vou tentar explicar para vocês aqui. Aqui atrás, eu vou precisar de 12 pontos altos, sendo 6 pontos altos para um lado e 6 pontos altos para o outro lado, tá? Como eu peguei 2 pontos antes, essas 3 correntinhas aqui, ela não vai contar com os 6 pontos altos que eu preciso desse lado. Ela vai contar com os 6 pontos altos daqui do outro lado, tá bom? Então, fechei aqui na terceira correntinha em ponto baixíssimo, eu vou subir as 3 correntinhas
e vou dar minha laçada e vou seguir aqui, ó. A partir daqui, eu vou contar os 6 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui os 6 pontos altos, tirando as 3 correntinhas, certo? Agora, eu vou fazer aqui um meio ponto alto e mais um meio ponto alto. E depois disso, eu vou seguir trabalhando em pontos baixos, até faltar aqui do outro lado 7 pontos, tá bom? Conta aqui. 7 pontos por quê? Porque eu já tenho um ponto aqui, tá bom? Então, esse ponto aqui vai completar os 6 pontos que eu preciso, dos pontos altos. E mais 2 para o meio ponto alto. Se você estiver pegando o meio do sapatinho certinho, você vai deixar 6 pontos altos para cá e 6 pontos altos para cá, sendo ponto alto, né? 6 pontos altos e mais 2 para fazer o meio ponto alto. Então, vai ser 8 pontos para deixar para cada lado, certo? E agora, eu vou trabalhar aqui, ó, em pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até lá do outro lado, onde vai ficar faltando os meus 7 pontinhos, tá? Então, fiz aqui o restante dos pontos baixos e deixei aqui, ó, faltando 7 pontos, porque com as três correntinhas aqui completa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais as 3 correntinhas, 8, tá bom? Que são 6 pontos altos e 2 meio pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer aqui, deixa eu só ajeitar, 2 meio pontos altos seguidos. E vou finalizar com 5 pontos altos. Mas, se você fez aqui pegando bem no meio do sapatinho, vai ficar 6 pontos altos para cada lado, com 2 meio pontos altos, tá bom? 6 pontos altos, 2 meio pontos altos. E o restante em pontos baixos. Para dar certo, eu tive que fazer esse ajuste aqui no meu sapatinho e explicar para vocês, para depois não passar a informação errada. Venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora que eu finalizei essa carreira, fechei aqui na terceira correntinha em ponto baixíssimo, tá? Vou subir uma correntinha que equivale a um ponto baixo e vou trabalhar aqui, seguir trabalhando em pontos baixos, tá bom? Até 3 pontos antes da minha primeira diminuição da carreira anterior. Como assim? Aqui, ó, eu tenho a primeira diminuição. Essa primeira diminuição foi feita na carreira de pontos altos, certo? E em cima dela, eu tenho aqui um ponto baixo. Então, a partir dele, eu vou contar 1, 2, 3. Esses 3 pontos vão ficar vagos. Eu vou trabalhar ponto baixo até aqui, tá? E vai ficar esses 3 pontos antes da diminuição, certo? Eu vou finalizar aqui e volto pra gente continuar. Então, completei aqui, ó, os meus pontinhos baixos. Veja que ele já vai tomando toda uma estrutura, ficando bem articulado, uma estrutura maravilhosa, né? É só questão conforme for confeccionando, né? Parei aqui 3 pontinhos antes da minha diminuição. Diminuição aqui, ó, 1, 2, 3, né? E aqui, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um meio ponto alto, tá bom? E no próximo, eu vou fazer mais um meio ponto alto, ficando assim com 2 meio pontos altos seguidos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma sequência de 6 diminuições. A partir do momento que eu começo a fazer as minhas diminuições, eu não vou parar mais, porque senão ela vai afrouxar
e vai dar diferença de um sapatinho pro outro, tá bom? Então, aqui eu já tô fazendo a minha segunda diminuição. Cada diminuição que eu vou fazendo, quando eu finalizo a diminuição, eu dou uma puxadinha pra organizar, pra ajustar o ponto, tá bom? Eita. Finalizou aqui, dou uma puxadinha. Já fiz 3 diminuições. Vou aqui para a próxima diminuição. Essa aqui já é a quarta diminuição. Finalizou, dou uma puxadinha. Quinta diminuição. Nessa hora aqui o sapatinho dá uma amassada, né, gente? Dá vontade até de arrumar. E sexta e última diminuição. Se vocês forem perceber, vai terminar em cima da diminuição da carreira anterior, a sexta diminuição. Vou seguir aqui, trabalhando um meio ponto alto e mais um meio ponto alto, para ficar igualzinho lá do outro lado. Segue fazendo ponto baixo, para não afrouxar as diminuições. Faz aí uma quantidade boa de pontos, antes de parar para organizar o sapatinho. Fiz aqui uma quantidade boa de pontos, agora venho aqui, dou uma ajeitadinha no sapatinho e quero mostrar aqui para vocês. Principalmente aqui tá iniciando aí, né? Aqui, ó, terminei a minha sexta diminuição. Se vocês prestarem atenção, essa aqui é a minha... completou as 12 diminuições da primeira carreira de diminuição, ó. Aqui tem uma diminuição, sigo aqui, ponto baixo e outra diminuição. Então, encaixou direitinho, tá bom? Tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminuições nessa carreira aqui. Eu vou completar aqui, ó, os meus pontos baixos. Opa. Aqui, somente ponto baixo. Esse sapatinho fica com uma estrutura maravilhosa. Completei aqui, ó, os meus pontos baixos dessa carreira. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma correntinha, tá bom? Que essa correntinha equivale a um ponto baixo. E vou dar continuidade, trabalhando aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, por toda a volta aqui dessa carreira do sapatinho, tá bom? Prontinho, base finalizada, né? Agora eu vou cortar aqui, deixar um pedaço desse fio para me fazer meu arremate depois, tá? E vai reservar o sapatinho, junto com a solinha aqui, com outra solinha. Então, agora, eu vou fazer aquela tirazinha, sabe? Aquela alcinha que vai ficar para amarrar no calcanhar do bebê, para prender aqui no calcanhar, né, no caso. Né? Fica aqui, ó, bem certinho, bem bonitinho. Eu usei velcro, mas se você quiser usar fivelinha, vai ter que fazer bem maior para adaptar, tá bom? Aqui eu tenho um total de 51 correntinhas, certo? Eu venho aqui, pulo aqui a primeira correntinha de base e venho aqui na segunda. E a partir daqui, eu vou trabalhar em pontos baixos por todas as correntinhas. Vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Já trabalhei aqui ponto baixo por todas as minhas correntinhas. Deixei somente esse último aqui para mostrar para vocês. E aqui, nesse último pontinho, eu vou, nessa última correntinha, deixa eu só ajeitar aqui. Aqui nessa última correntinha, eu vou trabalhar 4 pontos baixos juntos aqui, ó. Eu já tenho 1, 2, 3... e 4. Tá vendo que ele dá a volta certinho, ó? Tá vendo? É essa volta que eu quero para me conseguir continuar trabalhando aqui do outro lado. Eu trabalhei nas correntinhas na parte de baixo, né? E ficaram esses detalhes aqui, ó. Essas laçadinhas. Então, vai ser em cima dessas laçadinhas que vocês estão vendo aqui, ó.
que eu vou trabalhar agora. Já fiz aqui 4 pontos baixos nessa última correntinha do canto. E aqui eu vou ajeitar, ó. 1, 2, 3 e 4. Em cima desse ponto baixo aqui, ó, eu vou começar a trabalhar ponto baixo também. E vou seguir aqui em pontos baixos. Percebam que já tô escondendo aquele fiozinho que deu início às correntinhas, né? E depois eu dou só uma puxadinha nele pra terminar de fazer o meu arremate, tá bom? Dou uma puxadinha, faço um nozinho e pronto. Então, eu vou seguir aqui, ó, trabalhando em pontos baixos até a outra pontinha prontinho. Completei aqui por toda a base, né, do cordãozinho, os pontos baixos. Cheguei aqui na última correntinha. Aqui na última correntinha, eu tenho uma correntinha de base, que ela já significa que é um ponto baixo, e tenho também um ponto baixo. Então, eu vou acrescentar aqui mais 2 pontos baixos, para ficar igual lá do outro lado, com 4 pontos cada lado, tá bom? Só que aqui, tá um pouquinho mais apertado, por causa do início do ponto, né? Então, ele deu uma apertada no ponto. Então, dá uma empurradinha aqui pro lado, ó, e ajeita o ponto. Fiz aqui os meus 2 pontos baixos. O ponto correntinha, a primeira correntinha, ela vai ficar aqui embaixo escondida. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aí, eu venho aqui embaixo pra pegar ela. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é assim, um pouquinho difícil essa parte aqui. Aí, depois que eu entrei na correntinha, eu vou puxar minha linha normalmente e vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, tá vendo? Vai ficar assim. Vai ser desse ponto baixíssimo que eu vou seguir trabalhando em pontos baixíssimos a partir daqui, ó. Um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base por toda a volta, tá vendo? Nessa hora aqui dos pontos baixíssimos, você tem que deixar a mão o mais leve possível, tá? Para poder o ponto não ficar aquele ponto apertado demais, certo? Então, vai aqui, ó, com calma, trabalhando aqui, opa, em pontos baixíssimos, por toda a volta desse cordãozinho. Vai ficando dessa maneira. Aqui no canto, eu vou ter que ter 4 pontos baixíssimos, um para cada ponto da carreira de base, e vou seguir ponto baixíssimo até aqui do outro lado. Prontinho. Já fiz todo o meu acabamento por toda o cordãozinho, né? A tira que vai ficar no tornozelo para prender, né? Eu parei aqui 2 pontinhos antes de finalizar essa volta. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Feito isso, do ponto baixíssimo, eu já posso cortar meu fio. Vou puxar todo o fio aqui. Venho com a agulha de tapeçaria. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Esse aqui é o ponto baixíssimo que a gente finalizou na correntinha, tá? Então, conta a partir desse aqui. Tá vendo esse ponto aqui? Um ponto baixíssimo aqui, eu vou passar por baixo dele. E vou tentar imitar um ponto baixíssimo aqui. Tá vendo aqui onde saiu a linha, né? Eu vou entrar aqui e vou vir aqui para baixo. E aqui eu vou fazer o meu acabamento, finalizar, fazer meu remate, tudo certinho. Aqui eu vou ajustando com a ponta da agulha mesmo, tá bom? Pra ficar o mais próximo do ponto possível, olha. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? E aqui é só finalizar o acabamento. Agora, eu já cortei aqui o meu velcro. Aqui tem que prestar bem atenção aqui. Porque na hora que você for fechar, um vai ficar aqui em cima e o outro aqui embaixo. Porque você vai ter que sobrepor assim, tá bom?
Então, não é os dois que vai ficar aqui pra dentro. Vai ficar um do lado de dentro e um do lado de fora. Pra poder você grudar aqui. Dessa maneira. Eu colo, como eu ainda não consegui, ainda não rematei aqui, né? Vou deixar pra arrematar depois esse lado aqui e fazer a colagem do velcro. Como eu ainda não arrematei, eu vou desse lado. Eu vou deixar esse lado aqui para dentro, vai ficar assim, ó. Esse vai sobrepor esse, tá? Então, eu vou pegar o meu velcro e vou colar aqui. Aqui no meu velcro, eu tenho uma parte que ela é tipo uma plumazinha, né? Bem macia. E tem essa aqui, que ela é mais áspera. Fica aquelas pontinhas, ó. Onde ela prende essa pluma aqui, ó, tá? Então, essa parte aqui, eu vou colocar aqui, ó. Aqui em cima. E aqui eu vou estar utilizando a cola jeans. Para vocês utilizarem essa cola, ela não é uma cola instantânea que você passou a cola, ela já colou. Não. Ela tem um tempo de cura, tá? Vocês precisam passar a cola aqui, espalhar bem com o bico dela, todos os cantinhos, tá? E depois que você passar a cola aqui, ó, vem e cola aqui em cima, certo? Fez isso, você vai pressionar. Além de pressionar, você vai botar alguma coisa pesada aqui em cima, em algum lugar que possa prender, para ficar bem resistente, ou até mesmo colocar um biquinho de pato, que também ajuda. Pega aí o biquinho de pato e põe assim, que fica preso e fixa muito bem, tá? E deixa secando por 24 horas. Você vai fazer isso dos dois lados. Até é o tempo que você termina de fazer o sapatinho e coloca essa tirazinha aqui, tá bom? Então, feito isso, você vai reservar junto com a base do sapatinho, tá? E a outra solinha. Agora, eu vou pegar a minha outra cor, que esse aqui é o Camarfeu, né? É o mais escuro esse aqui. E vou fazer um total de 45 correntinhas, certo? Trabalhei aqui as minhas 45 correntinhas. E agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Pula o primeiro ponto de base e vem aqui no próximo e vou fazer um ponto baixo. E vou seguir dessa forma, fazendo um ponto baixo para cada correntinha até lá no finalzinho. Fiz aqui por toda a base das correntinhas em pontos baixos. Agora, eu vou cortar o fio, deixando um pedaço para que eu possa fazer a amarração embaixo do sapatinho, tá? Deixa só um pedaço assim, que consiga fazer um nozinho para sustentar embaixo do sapatinho. Eu venho aqui novamente desse lado, vou fazer aqui, deixa um pedacinho para conseguir trabalhar, para conseguir fazer a amarração embaixo depois, tá? Eu venho aqui, ó, aqui no primeiro pontinho, pego, passo aqui no nozinho. E aqui, eu vou fazer uma correntinha. Essa correntinha equivale a um ponto baixo, né? Eu vou fazer aqui um total de 14 pontos baixos. Já fiz um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz aqui 14 pontos, eu vou cortar meu fio. Aí, eu vou pegar e vou arrematar esse fio, tá bom? Eu pego aqui, ó, tá vendo aqui
eu entro aqui, ó, no meio do ponto, tá vendo? E puxo esse fio aqui para cima, aonde eu já vou prender ele, e assim ele não vai soltar o meu ponto. Eu vou pegar e tá vendo aqui, ó, o meio do meu ponto, eu vou transpassar esse fio, olha, por vários pontos aqui, assim ele vai ficar preso e não vai soltar mais. Feito isso, eu venho aqui para o outro lado. Aqui desse outro lado, eu vou contar 14 pontos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenho aqui 14 pontos, eu vou entrar com a minha agulha, tá? E vou pegar aqui e já o meu nozinho inicial, já vou passar aqui embaixo e vou subir uma correntinha. Uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Essa sobra desse fio, eu já vou escondendo aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Fiz aqui 14 pontos, eu vou cortar o meu fio. Esse fiozinho aqui, desses 14 pontos, eu vou fazer a mesma coisinha que eu fiz aqui com o outro, tá? Eu vou entrar aqui no meio do ponto, tá vendo? E vou puxar meu fio aqui, ó. E vou transpassar, assim ele vai ficar preso e não vai mais soltar. Mas é somente esse que tem 14 pontinhos, tá bom? Os outros eu vou deixar solto para mim poder prender embaixo no sapatinho. Feito isso, agora eu vou fazer novamente aqui um nozinho inicial. Agora eu vou vir aqui no início do meu laço, né? Do meu nozinho que eu preciso fazer. Vou vir aqui no início, deixando sempre uma pontinha para depois a gente amarrar embaixo do sapatinho. Pego aqui o meu nozinho inicial e faço uma correntinha que ela equivale a um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar aqui mais 15 pontos baixos e vai totalizar 16 pontos baixos. 3, 4, 5. Pego essa sobra desse fio, já coloco aqui para baixo. Dessa forma, já vai esconder o fio. Dou uma puxadinha aqui para ajustar, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos baixos eu tenho aqui, só que eu preciso de 16. Então, tenho 14, venho direto aqui, ó. 15, direto no ponto de base, tá? Vai ficar dessa forma aqui. E 16. Fiz aqui 16 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 13 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Feito aqui os 13 pontos, eu vou voltar trabalhando mais 16 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já esconde esse fiozinho aqui, né?
10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Corta o fio deixando um pedacinho para fazer depois a amarração aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho 16 pontos baixos, 13 pontos baixíssimos e 16 pontos baixos, tá bom? Agora, né, eu vou pegar e cortar esses fiozinhos aqui atrás, ó. Vou cortar, assim eles não me atrapalham, porque esses fiozinhos aqui, ele meio que atrapalha um pouco, tá? Então, é bom que corte, deixando pouco fio, só para fazer o arremate mesmo e o acabamento depois no sapatinho. Agora, eu venho aqui, faço novamente o nozinho inicial, venho aqui no sapatinho e vou prender fazendo aqui uma correntinha. E vou trabalhar somente ponto baixo, tá? Vou chegar aqui, onde vai completar os 16 e vai ter que passar para cima da carreira de ponto baixíssimo, certo? Então, aqui eu tenho 3, 6, 9, 12, 15 e mais um, 16. Tenho aqui os meus 16 pontos baixos, né? E aqui eu tenho uma sequência de 13 pontos baixíssimos. Agora, eu vou, em cima desses pontos baixíssimos, eu também vou trabalhar uma carreira de 13 pontos baixos, tá? Só que eu vou fazer assim, ó. Tá vendo que tem aqui as duas laçadinhas, né? Eu vou pegar só essa laçadinha de cima, somente. E vou trabalhar, ó, pegando aqui o ponto baixo, fazendo ponto baixo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Completei aqui os 13 pontos baixos em cima dos 13 pontos baixíssimos. Agora, eu vou voltar trabalhando em cima dos 16 pontos baixos. Vou finalizar essa carreira. Finalizei aqui os 16 pontos baixos. Então, eu vou cortar meu fio, deixando um pedacinho para mim amarrar depois embaixo do sapatinho. Vai ficar essa tira aqui. Agora, eu volto para esse outro lado novamente, fazendo aqui um nozinho inicial, deixando uma pontinha para me amarrar depois, né? Venho aqui em cima do outro ponto, ou da outra correntinha, puxo aqui, ó, dou uma ajustada no meu ponto, jogo pra cá essa ponta, porque ela vai me ajudar depois, e vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo. E aqui, gente, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo, somente ponto baixo, desse jeito aqui, ó, até lá no finalzinho. Prontinho, fiz aqui mais uma carreira de ponto baixo. Corto o fio e puxa, deixando um pedacinho pra gente amarrar. Agora, eu venho aqui desse outro lado novamente. E aqui, eu vou trabalhar 14 pontos baixos. Só que esse fio aqui, dos 14 pontos baixos, eu já vou arrematar. Eu não vou deixar pra me prender debaixo do sapatinho. Eu já vou arrematar ele aqui, ó. Tá bom? Aqui embaixo, eu vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo. E aqui, ó, eu já vou esconder o fio, tá bom? Já fiz aqui, ó, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
e 14. Fiz aqui 14 pontos baixos. Eu vou sempre dar uma puxadinha, porque senão ele encolhe. E o ponto baixo, ele meio que tem dá essa pressão mesmo. Então, dá uma puxadinha toda vez. Corto o meu fio, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? Agora, eu vou puxar aqui meu fio, vou entrar aqui no meio do ponto e já vou arrematar esse outro pedacinho desse fio aqui também. Puxo aqui e vou transpassar aqui no meio do ponto. Passando aqui, ó, no meio de vários pontinhos, assim não corre o risco de soltar. Tá bom? Feito isso, eu venho aqui para o outro lado. Vou contar também 14 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos. Entra aqui, pega aqui o meu nozinho inicial. E essa sobra aqui desse fio, eu já vou esconder aqui debaixo do ponto. Aqui, eu vou fazer também 14 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Fiz 14 pontos, corto e agora eu puxo aqui. Essa tira aqui, essa sobra, eu também não vou puxar para baixo do sapatinho. Eu já vou fazer o meu arremate aqui, ó. Puxo aqui para cima, no meio do ponto, e vou trespassar entre os outros pontinhos. Dessa maneira, tá? Fiquei aqui com 14 pontos de cada lado. Agora, eu volto aqui e faço o nozinho inicial. Aqui, novamente, desse lado. A sobra dessa pontinha aqui fica para baixo, fica solta aqui, para depois a gente trabalhar com ela. E aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar mais 15 pontos, que é o equivalente a 16 pontos. Já fiz aqui, ó, 3, 4, né? Já esconde aqui o restante do fio. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos baixos. Agora, eu venho direto aqui embaixo, ó, 15 e 16. 16 pontos baixos feitos. Agora, eu vou fazer uma sequência de 13 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos baixíssimos feito. Agora, eu volto aqui e vou fazer 16 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a sobra do fio eu já vou esconder aqui, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Fiz aqui mais uma carreirinha. Corta o fio e deixa o fio solto aqui. Esses fios aqui, você já pode fazer o seu arremate, tá bom? Aí, agora, eu venho aqui, novamente, né? Terminei, finalizei aqui a carreira que tem 16 pontos baixos, 13 pontos baixíssimos e 16 pontos baixos, tá? Agora, eu venho aqui novamente, nesse canto,
e vou fazer uma correntinha. E vou seguir aqui, ó, trabalhando 16 pontos baixos aqui em cima, só ponto sobre ponto, em cima dos 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, eu vou trabalhar aqui uma sequência de 13 pontos baixos, pegando só essa laçadinha aqui. Igual como foi nessa carreira aqui de baixo, que vai deixar esse detalhezinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora eu vou seguir aqui fazendo a sequência de 16 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Feito isso, corta o fio deixando um pedacinho para amarrar. Prontinho. Agora, eu vou vir aqui nessa parte aqui da frente, tá? E vou deixar... Esse pedaço aqui vai ficar... Ele tem que ficar um pedaço grande, tá bom? Que a gente vai precisar depois. Aí, eu venho aqui, pego, faço o movimento do L e já venho aqui, ó. Na frente, tá vendo aqui, ó? Primeira correntinha, então eu já vou entrar aqui e fazer um ponto baixíssimo. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prontinho. Aí eu ajeito aqui, olha. E vou seguir fazendo aqui, ó, pontos baixíssimos. Até lá do outro lado. Um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Já trabalhei toda essa parte aqui em ponto baixíssimo. Vou finalizar aqui o meu último ponto baixíssimo. E vou deixar um pedacinho, porque eu vou precisar para amarrar embaixo, tá? Agora eu viro e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Lembrando que precisa deixar um pedaço grande para fazer assim, ó, um pedaço grande assim, porque depois a gente vai precisar. Venho aqui, faço aqui o meu movimento de E e já venho aqui, ó, ponto baixíssimo e prendo com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Eu fiz aqui, peguei aqui naquela correntinha, a primeira correntinha, prendi com ponto baixíssimo e a partir daqui eu vou caminhar em pontos baixíssimos até lá do outro lado. Vai ficar um fio para cada lado grande, ó. Aqui eu tenho um lado e aqui tá o outro lado, ó, tá? Então, um fio grande para cá e um fio grande para cá pro outro lado. Os outros podem ser pequenos mesmo só para fazer a amarração embaixo do sapatinho. Porque aí, como vai unir as duas solinhas, vai passar cola, vai estar tudo bem arrumadinho, não vai ter problema.
Prontinho. Já fiz aqui os dois lados de ponto baixíssimo. Agora só preciso cortar esse fio aqui e deixar um pedaço pra amarrar embaixo do sapatinho. E agora a gente dá uma espichadinha assim, ó, dá uma ajeitadinha, né? E aqui que a gente vai fazer o nó. Tá vendo essa parte mais fina aqui? Vai ser nessa parte aqui que o nó vai ter que estar centralizado. O nó que eu digo é essa bolinha aqui, ó, tá? É nessa parte fininha aqui que ele vai ter que estar centralizado. Então, vem aqui, faço aqui, ó. E junta todos esses fiozinhos aqui e passa ele tudo uma vez. Que se você ficar deixando ele solto, eles meio que atrapalham um pouquinho. Aí aqui, você já vai começar a ajustar. Olha, passa toda uma ponta, ajeita, aí vem, ajeita a outra ponta. Ó, vai arrumando, né? Tem que ter paciência aqui. Aqui, ó. Lembrando que as duas bordas, tanto essa ponta quanto essa outra, o ponto baixo, ele tem que estar pra cima, assim, ó, dessa forma, ó, tá vendo? E desse outro lado aqui também, pra poder, e vai puxando aqui, ó, pra poder ajeitar no sapatinho. Essa parte aqui é um pouco mais chatinha, porque você tem que fazer um pouco de força pra poder encaixar no sapatinho. Vai ajeitando, vai arrumando. Porque aqui, se vocês forem perceber, aqui o ponto tá folgado. Aqui tem crochê ainda. O negócio é que tem que ir arrumando devagarzinho. E esse nó tem que ficar pra cima. Igual, pra ficar igual, ou pelo menos parecido aqui, ó. Como desse lado, tá vendo? Feito isso, eu já vou ficar com essa bagunça aqui, ó. Vai ficar essa baguncinha, mas tá tudo bem. Agora eu já venho aqui na base do sapatinho. Aqui na base do sapatinho, o que que eu vou me atentar? Aqui eu tenho a primeira diminuição, então eu vou voltar 4 pontos, tá? Aqui, ó, diminuição aqui, então eu vou voltar 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo e vou entrar aqui, tá vendo? Agora, eu vou pegar todas essas pontinhas aqui, ó, e vou passar aqui para baixo, ó. Esses dois aqui pode ficar junto, não tem problema. Só puxar e depois amarrando um espaço separado. Vem aqui no próximo ponto, puxa aqui o próximo fio. Vem aqui no próximo ponto, puxa o próximo fio. E aqui, ó, eu vou puxando. Fiz aqui. E aqui. Agora, eu vou fazer isso aqui lá do outro lado. Tá vendo só? Agora, aqui embaixo, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Tá vendo isso aqui? Vai ser nesse ponto aqui que eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O meu fio tá aqui, né? Eu vou vir aqui, ó. Aqui embaixo. Peguei aqui, ó. Ali, a minha guia do meu ponto aqui, ó. Laçadinha aqui, ó. Tá vendo a laçadinha? Eu venho aqui e vou puxar esse fio aqui para baixo. E aqui eu já vou começar a amarrar meu fio. Venho aqui do ladinho e vou puxar também, ó. E todos os fiozinhos eu vou puxar aqui para baixo aqui, ó. Todos. Certo? Agora, eu vou ajeitar aqui e vou vir aqui pro outro lado, tá bom? Aí, dá uma arrumadinha e vem aqui pro outro lado. Aqui desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Diminuição aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, eu entro no ponto, tá vendo? Entrei aqui no meu ponto, eu pego aqui, tem esses dois pontos juntos aqui do começo, não tem problema se eles ficarem juntinhos, não. Depois é só separar embaixo aqui no sapatinho, ó. Agora, venho aqui no próximo ponto, puxo mais um fio.
No próximo ponto, puxa mais um fio. Aqui no próximo, puxa mais um fio. Esse lado aqui, parece que ela fica com essa parte aqui, né, um pouco mais aberta. É porque não tem fechamento de ponto. O ponto ficou aberto realmente. Só que quando eu puxar aqui pra baixo, aí ele vai dar essa ajustada aqui, tá bom? Ela vai fechar mais, não vai ficar tão aberto assim. Vem aqui, ó, e puxa tudo aqui pra baixo. Depois que eu puxei todos os meus fios aqui para baixo, ó, tá vendo? Passei entre o ponto e puxei aqui pra baixo, né? Eu só não puxei esse aqui que é o maior, nem desse lado e nem do outro lado aqui, ó. Ele fica aqui só mesmo por baixo aqui, ele não vem pra cá, pra essa parte aqui, ele só fica aqui mesmo, porque a gente vai precisar dele daqui a pouquinho. Então, depois que eu passei aqui, que tá bem encaixadinho, tá vendo? Como tá bem encaixadinho o ponto aqui, eu começo a amarrar. Mas toda vez que eu vou amarrando, eu vou dando uma puxadinha pra prender bem direitinho aqui, ó, na base do sapatinho. Porque depois, quando o bebê colocar o pezinho vai espichar, esse aqui vai esticar um pouquinho, então não tem problema, tá? Ó, dei um nozinho, vem aqui no próximo. Basta um nozinho, porque depois quando passa a cola, pronto, acabou, não vai ter mais problema. Um nozinho normal. Tá vendo? E vai colocando aqui pro lado. Pega dois. Tá vendo como eu tô pegando aqui, ó? Um de cada lado, ó. Tá vendo como eles estão separados aqui, ó? Um fio em cada alcinha do ponto. Assim, vai sustentar a amarração. Então, depois que eu amarrei, essas sobras pequenininhas aqui que eu já amarrei, eu vou cortar, deixando essa pontinha aqui, ó. Porque daí, quando eu passar cola, vai ficar presa aqui no crochê. Eu só não posso cortar esse fio grande, que esse fio grande é o que eu vou costurar, então tem que prestar atenção. Cortei aqui tudinho. Aí, agora eu venho com a minha cola de silicone. E vou prender aqui, ó, passando a cola aqui, ó, já pra prender aqui, ó. Venho aqui do outro lado e vou prendendo aqui o restante do ponto aqui, ó, embaixo no crochê. Porque facilita muito, gente, depois que faz isso daqui. Facilita demais, fica muito bom de trabalhar, depois faz isso aqui. Espera um pouquinho secar, aí começa a fazer a costura, tá? Prontinho. Já costurei aqui esse lado, agora eu vou mostrar pra vocês como costurar esse outro lado aqui, tá? Eu venho aqui na base da solinha e vou passar aqui pelo meio do ponto da solinha aqui embaixo, só pra prender mesmo o fio. Vou dar uma puxadinha. E agora eu volto aqui, ó. Aqui é onde eu passei os fios, tá? E venho aqui, ó, no meio do ponto aqui, ó, tá vendo? É uma costura muito simples, não tem nada demais. É só pra reforçar mesmo, tá? Vem aqui pra baixo. Passo aqui no meio dos pontos da solinha. E venho aqui pro próximo ponto. Entro aqui, ó. E venho aqui pro outro lado. Puxou, voltou. E vai puxando assim, ó. Aí, passa um pouquinho aqui no meio dos fios. E vem aqui no próximo ponto. Prendeu, puxou, voltou. Tá vendo? Isso aqui é só mesmo pra reforçar a costura, pra não soltar os pontos, por mais que já esteja amarrado, passado cola. Mas é sempre bom, né?
deixar bem seguro aqui na hora que os bebês forem usar. E assim eu vou fazer até chegar no último pontinho aqui. Já tá feito a base aqui do sapatinho, já foi costurada essa parte aqui. Agora eu vou colocar a solinha, a outra solinha. Pego aqui a minha cola de silicone. Tá vendo essa borda aqui, que tem esses pontinhos? Eu não vou passar cola nessa borda, tá? Eu vou passar somente aqui no meio, aqui, ó. E não passa exagerado, vai passando, vai espalhando com o bico da cola. Porque se você passar muita cola, ela vai ultrapassar os pontos, ou ela vai ir para a parte de dentro do sapatinho, e isso vai incomodar o bebê, ou ela vai para baixo, para a solinha de baixo, e isso vai acabar com toda a estrutura, todo o acabamento do sapatinho. Então, vai passando aqui, ó, vai espalhando uma boa quantidade, sem exagerar. Feito isso, agora pega e vai colocar, centralizar aqui nessa parte aqui de cima. Pega aqui a parte de trás, eu vou colocar aqui e vou agora arrumar aqui, ó. Essa solinha, ela vai parecer que tá um pouco maior, ou que tá um pouco menor, só que não. Porque quando eu trabalhei com ponto relevo, ponto alto relevo, na primeira carreira da solinha, vocês lembram? Ela deu uma esticada na solinha, tá? Então, fica tranquila que conforme vocês forem unindo as solinhas, elas vão dar certinho, tá? Tem a mesma quantidade de ponto, as duas ficaram na mesma medida depois que foram finalizadas, mas quando subiu a primeira carreira, que foi o ponto alto relevo, né? Pegando aqui entre o meio do ponto, ela ficou desse jeito aqui, ela deu uma esticada. Mas agora que vai unir as solinhas, vai ajeitar, tá bom? Eu vou começar trabalhando com a linha rosa. E vamos trabalhar nas duas laterais. Como assim nas duas laterais? Uma lateral eu vou trabalhar com a linha, esse rosa mais claro desse lado, ou vice-versa, ou mais escuro desse lado, para poder conseguir fazer um acabamento legal aqui, tá? Nessa parte aqui, eu vou trabalhar com a agulha número 2. Agora, eu vou trabalhar desse lado aqui, com a linha rosa clara e a agulha número 2, tá? Vou introduzir aqui pegando as duas laçadinhas aqui desse rosa mais claro e somente uma laçadinha do rosa escuro, desse camafeu aqui, ó, tá vendo? Vai ficar aqui duas de cima e uma de baixo. Esse nozinho eu vou tentar puxar ao máximo aqui para baixo, ó, para que ele fique aqui dentro no meio de uma solinha e outra, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto, vou pegar aqui, ó, as duas de cima e somente uma de baixo, uma laçadinha de baixo. E vou subir e fazer o ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto, duas laçadinhas de cima e uma laçadinha de baixo. E prende com ponto baixíssimo. Essa carreira aqui é a mais delicada possível, essas últimas duas carreiras. Porque senão vai ficar muito bagunçado e não vai ficar esse acabamento aqui, ó, de duas solinhas. Se você fizer ali com aquela força, botando muita pressão e para acabar logo, sabe?
vai ficar uma coisa muito ridícula, muito feia, um acabamento muito mal feito. Então, aqui tem que ser bem devagarzinho. Faz um ponto de cada vez. Ajeita o ponto, puxa, dá a altura e vem pro próximo. Pega 2 laçadinhos de cima e uma de baixo. Faz o ponto baixíssimo, dá a altura, ajeita o ponto e vai no próximo. E vai ser dessa maneira que eu vou trabalhar nessa cor rosa clara aqui, nesse rosa mais claro. Até finalizar toda a volta do sapatinho. Prontinho. Cheguei aqui do outro lado. Vou deixar um pedaço aqui para mim fazer, um pedaço comprido para mim fazer o meu arremate, meu acabamento, tá? E agora eu vou passar para outra linha. Tá quase lá, gente. Agora, eu não vou trabalhar desse lado, vou trabalhar desse outro lado aqui. E a gente vai trabalhar de cabeça pra baixo, assim, tá? Puxei aqui o fio pra gente fazer o acabamento depois. Não vai fazer nozinho inicial dessa vez, tá bom? Deixa um pedaço pra você fazer o acabamento depois. E agora a gente vai trabalhar aqui. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver se consigo mostrar bem pra vocês. Aqui tem uma laçadinha, né? E aqui em cima que tem outra, vocês estão vendo? Vai ser nelas duas que eu vou trabalhar. Vou pegar aqui uma, ó. E aí eu venho aqui e pego a outra. Tá vendo aqui? Tem uma embaixo e uma em cima, ó. Essa aqui é de baixo e essa aqui é de cima. E aqui no meio é esse rosa mais claro que ficou do pesponto, né? Da união das duas solinhas. Só que eu só vou trabalhar nessas duas linhas, tá? Essa de baixo e essa de cima. Porque quando eu for pegar e puxar aqui, ó, vem aqui, ó, pego de baixo, pego de cima, tá vendo? Conforme você for trabalhando nos dois, ele vai fechando e vai cobrindo esse ponto aqui que aparece da cor mais clara, da linha mais clara, esse rosinha mais claro aqui. Aí você vai trabalhando na de baixo e na de cima. Bem devagarzinho, gente, que isso aqui requer muita paciência. Esse ponto aqui. De toda essa sandalinha, esse ponto aqui é o que mais requer paciência. Trabalho aqui, ó, pego de cima, vem e pego de baixo. Puxo o fio. E assim, ó, eu vou fazendo com bem calma e bastante paciência. Um pontinho de cada vez, tá? Passa aqui, faz o ponto baixíssimo, ajusta o ponto e vem aqui no próximo. Pego aqui a primeira, passo aqui por cima, ó, e vem aqui e pego outra laçadinha, tá vendo? Quando eu for unir as duas aqui, laçadinhas, aquela parte rosada sumiu. Vem aqui no próximo, faço a mesma coisa, bem devagarinho. Olha, ponto por ponto. Eu já tô aqui quase finalizando. Aí aqui, ó, eu tenho a primeira linha que eu dei início e essa aqui eu já cortei, é a que eu tô trabalhando agora, né? Aqui eu vou precisar fazer meu último pontinho. Eu vou entrar aqui, pego aqui a de cima e pego a de baixo. Pego a laçadinha de cima e pego a laçadinha de baixo. Ficou com as duas laçadinhas. Aí, eu vou soltar esse fio aqui e venho pegar aqui o outro, que foi o que eu comecei. E vou puxar aqui, vou passar aqui por baixo e finalizar o ponto. E eu vou pegar uma agulha. E vou passar aqui, ó,
aqui por baixo do primeiro ponto baixíssimo, eu vou imitar o ponto baixíssimo. Tá vendo aqui? Onde saiu a linha? Eu vou entrar aqui. Aqui. E daqui eu vou fazer meu acabamento. Essa aqui, que ficou solta, eu vou prender aqui, ó. Porque aqui eu não passei o ponto, então o ponto aqui tá solto, né? Aí, ó, só é agora fazer o acabamento. Joga essa linha aqui pra baixo também. Joga a linha aqui pra baixo. E aí, só fazer o acabamento, tá? Agora, faz o arremate das linhas. Prontinho, finalizei aqui o acabamento. Aí ficou dessa forma aqui. Agora eu vou fazer a alcinha que fica aqui atrás, pra finalizar. Vou começar aqui, volto a trabalhar com a agulha 1,75 e faço aqui um nozinho inicial. Aqui atrás eu vou trabalhar com 5 pontos de base, tá bom? Eu vou pegar aqui na alcinha de dentro, tá? Centralizo os 5 pontos. E aqui eu vou começar a trabalhar. Faço aqui uma correntinha aqui que vale a um ponto baixo. Faço 2 pontos. Três pontos. Quatro. E 5. Faço aqui os 5 pontos baixos de base. Agora eu viro meu trabalho e volto trabalhando aqui em pontos baixos. Faço aqui 1, 2, 3, 4, 4 e 5. Viro meu trabalho e volto trabalhando e volto fazendo ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Eu vou ficar aqui com 10 carreirinhas de ponto baixo, tá? Eu já tenho aqui 3, eu vou fazer mais 7 carreirinhas até completar 10 carreirinhas de ponto baixo. Eu já completei aqui as 10 carreirinhas. Agora eu vou cortar meu fio, deixando um pedaço para eu fazer meu acabamento. Eu vou puxar todo esse fio aqui. E agora eu venho aqui, ó. Aqui, vou encostar aqui, ó. Esse primeiro pontinho aqui, ó, é onde tá encaixando aqui, tá vendo aqui? Tem um pontinho aqui atrás do sapatinho. Eu vou puxar todo esse fio aqui pra dentro. Aqui, dessa maneira. Vou puxar pra cá. Depois que eu puxei pra cá, eu ajeito aqui. Aí, ó, tá vendo? Eu venho aqui nesse ponto do lado. Entro com a agulha, puxo meu fio. E aqui, ó, eu vou fechar o acabamento em ponto baixíssimo. Vem aqui, próximo ponto.
vai passar aqui, ó, ponto baixíssimo pelos 5 pontos de base. Pego de trás e pego da frente. Puxa, ajeita, arruma e fecha o ponto. Pego da frente, pego de trás. E fecha com ponto baixíssimo. Aqui eu tenho, pego da frente, pego de trás. Ó, ajeita, puxa e fecha. Aí, vem aqui e fecha também. Agora é só puxar e fazer o acabamento aqui. Prontinho. Já fiz aqui o meu acabamento. Como eu já deixei aqui mais de 24 horas secando, eu já vou colocar aqui. Passa aqui por trás. E como o meu tá pra esse lado, agora eu vou botar desse outro lado. Aí, só dá uma ajeitadinha, puxa aqui pra cima. Aqui, ó. Dá uma puxadinha aqui pra cima. E pronto. Prontinho. Sapatinho finalizado. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá? Se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, que eu vou estar repostando com muito carinho. Posta lá no nosso grupo do Facebook. Eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Se vocês quiserem estar me acompanhando lá no Instagram também, ou nas outras redes sociais, sejam todos bem-vindos. E é isso. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.